Um camarada que se diz químico autodidata coloca em dúvida a eficácia do álcool gel no controle do coronavírus. Vamos ver o quanto de besteira esse camarada disse. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu. Antes da gente começar o vídeo, já ativa as notificações, se inscreve no canal e deixa o seu like, dá essa força aí pra gente. Lembrando também que o canal Overmundo faz parte da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. O link dos nossos parceiros está aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, hoje eu vou fazer aqui um pequeno react desse nosso camarada aqui. Ele afirma, se é um vídeo que viralizou muito no WhatsApp, ele está dizendo que o álcool gel não funciona e dá uma história um pouco maluca para a coisa. Vamos ver o que esse camarada tem a dizer e um monte de besteiras também que a gente vai analisar. Vamos lá. Olá, como vão? Meu nome é Jorge Gustavo. Eu sou um químico autodidata desde 1995. Bom, eu nunca ouvi falar de químico autodidata, tá? Afinal, se o cara é autodidata, normalmente as pessoas são autodidatas em alguns ofícios um pouco mais simples. Química é uma área muito complexa, tá? Eu duvido que alguém consiga ser autodidata nisso no mesmo nível que um químico formado, certo? Mesmo porque ele diz aqui também que ele trabalhou em indústria química, eu desconheço indústria química que contrate químicos autodidatas, até mesmo por uma questão legal da coisa. Porque quando você está num cargo, por exemplo, de responsabilidade para desenvolver alguma nova substância química, ou mesmo para fabricar substâncias químicas conhecidas, você tem normalmente o seu número de conselho. Isso no caso dele, do Conselho Regional de Química. Isso qualquer substância que você fabrique, você tem que ir lá carimbar o número do seu conselho, seu número pessoal dentro do conselho, que é justamente para você ser responsabilizado caso alguma coisa dê errada. E o cara falando que ele é químico autodidata é uma coisa difícil, sabe? Pô, o cara não tem número de conselho no CRQ, o cara não tem nada, como é que ele vai se responsabilizar por uma coisa? Por isso que essa história de químico autodidata já começou meio errado. Vamos lá. Já trabalhei em várias indústrias químicas e também já tive as minhas próprias indústrias químicas, a qual eu já desenvolvi vários produtos voltados para a indústria química, bem como resinas e alguns solventes. E o que eu tenho a falar com vocês é Existe aí uma diferença entre você desenvolver e você meter a mão na massa, tá? Às vezes ele pode ser algum cara de área de desenvolvimento de produtos, etc., mas não necessariamente um químico. Poxa, como assim? Às vezes o cara é um gestor. Exatamente. Às vezes é um cara que é um gestor, que ele faz a gestão de uma determinada área, alguma indústria, alguma coisa do tipo, mas ele mesmo não tem conhecimento profundo em química. Tem conhecimento em gestão. Isso você gerir uma indústria é diferente de você estar lá botando a mão na massa, assinando com o seu CRQ. É completamente diferente, tá? Isso são áreas técnicas completamente diferentes. Vamos lá. a respeito da asepsia do álcool gel em relação ao coronavírus. Bom, vamos lá. Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada. Bom, aqui ele faz uma afirmação que vai contra todo e qualquer trabalho científico sobre o álcool gel. Você pode até comparar o álcool gel com outras substâncias, sendo mais ou menos eficientes. Depois lá na frente eu vou explicar o porquê disso, tá? Mas você não pode dizer que ele e nada é a mesma coisa. Isso aí você não tem trabalhos científicos dizendo isso, apoiando esse tipo de tese. E vou explicar. Em primeiro lugar, o álcool, ele não mata
ou seja, ele não desinfeta nada, ele apenas esteriliza. Bom, aqui ele comete um erro crasso, e dá para ver que o camarada não entende absolutamente nada de esterilização, desinfecção. Vamos lá. O que é uma desinfecção? Desinfecção é você eliminar através de meios físicos ou químicos, tá? Bactérias ou vírus patogênicos, isso é, bactérias ou vírus que podem causar algum tipo de doença, certo? Por quê? Porque nós temos bactérias e vírus que causam doenças. E temos bactérias e vírus que não causam doenças nenhuma, elas estão lá e basicamente elas não nos causam mal nenhum. Então a desinfecção é isso, é você eliminar bactérias ou vírus que são patogênicos, isso é, que causam doenças. Por isso que, por exemplo, que você faz a desinfecção das mãos. Isso é, você elimina das suas mãos bactérias ou vírus potencialmente perigosos. E ele diz que o álcool esteriliza. O que é esterilização? Esterilização é você eliminar toda e qualquer forma de vida, seja vida ativa ou esporulada. Isso é, seja uma bactéria que está ativa, uma bactéria que está esporulada, seja um vírus que tenha porventura se cristalizado. Isso é, você elimina completamente isso, você deixa o material completamente estéril. Portanto, quando ele diz que o álcool esteriliza e não desinfeta, ele está dizendo que o poder do álcool é maior do que de uma desinfecção. Isso é, que o álcool ele mataria bactérias e vírus que fazem mal e bactérias e vírus que não nos fazem mal. Então você já entende aí que o cara já começa errando do início, tá? Vale dizer aqui duas citações, tá? Em primeiro lugar, ele erra quando diz que o álcool esteriliza. Não, o álcool não esteriliza. O álcool ele desinfeta, certo? Se você quiser esterilizar alguma coisa, tem que enfiar numa estufa, numa autoclave ou fazer uma esterilização via raios gama ou oxacetileno, alguma coisa do tipo, tá? Aí sim você vai ter eliminação total de formas de vida. E a esterilização, ela dá sempre em superfícies, a esterilização. Dificilmente você consegue esterilizar um tecido vivo, porque o processo de esterilização ele mata as células do nosso organismo também. Então, olha só, ele já faz aí uma tremenda de uma confusão do início, tá? O que o álcool gel faz? O álcool gel ele é um desinfectante, isso é, ele mata bactérias e vírus que são patogênicos, pelo menos uma grande parte deles. Entre eles está aqui o coronavírus, que a gente vai explicar logo mais para frente como é que isso funciona. E esse álcool que a gente compra, que é esse álcool gel, que é dado para alguns lugares, ele tem mais de 70% de água e 20% de um espessante que vai dentro dele, que pode ser o hidroxietilcelulose ou carboximetilcelulose de sódio, que faz com que ele se gelatine, senão não tem como. Ou seja, menos de 10% de álcool para várias indústrias químicas. Outra besteira que ele falou. Ele não sabe o conceito básico de concentração. Quando você coloca uma substância, por exemplo, nós temos uma oxigenada a 10%. Significa que 10% do volume é em água oxigenada. Nós temos, por exemplo, álcool gel a 70%. Significa que 70% daquela substância é álcool, certo? E não o gel, certo? Então, toda vez que você tem o nome de uma substância com concentração do lado, você tem a concentração daquela substância indicada, tá? Vocês querem uma prova de que o álcool gel ele vem com 70%? Quando você vai em barzinho, assim, ainda mais agora no inverno, o pessoal serve muito fundi, etc. Ele vem aquele rechô, não vem? Então o que ele faz? Ele pega aquele rechô, ele coloca uma quantidade grande de álcool gel. Aquilo lá é um álcool 70 que ele coloca, um álcool gel 70. Por quê? Porque ele é um álcool gel mais comum, ele é mais barato do que o álcool gel para acender churrasqueira, etc. Quando o garçom ele acende aquilo lá, ele forma uma chama baixa, certo? Uma chama até invisível, mas ele forma essa chama. E o que acontece? Se tivesse só 10% de álcool, essa chama nunca iria se formar, essa chama de álcool, tá? Porque é uma concentração muito baixa, isso é, álcool a 10% não pega fogo, não pelo menos aquela chama daquele tamanho, tá?
O 70% ele pega, mas ele pega fogo de forma muito branda. E é por isso que ele é utilizado nesses rechôs de fundir, ou então quando você vai fazer aquelas carninhas são feitas à mesa, na hora, essas coisas do tipo, tá? Então ele já falou aqui a primeira grande bobagem. Outra coisa, essas substâncias aí, ele não está geleificando o álcool, isso é, quando você vai geleificar alguma substância, significa que você vai transformar aquela substância num gel. Não, essa substância, certo? Ela é uma substância que ela age como um espessante. Isso é, ela ajuda a tornar determinada solução mais grossa, isso é, você tem lá o seu álcool a 70%, você coloca essa substância, certo? Existe toda uma medida, etc. E o álcool ele impregna dentro desse gel, tá? É por isso que é 70% álcool, as outras porcentagens você tem a água, você tem o gel, você tem uma série de coisas, tá? Então aqui ele já começa outro erro que ele comete. O álcool propriamente dito está morto, está presente. Bom, como eu falei, bobeira. O álcool sozinho não mata nada. E quem falar o contrário está mentindo. Então, aqui ele usa aquele velho recurso retórico, certo? Para que ninguém possa contradizer. Isto é, se alguém virar e falar, não, cara, você está errado, isso não é assim, ele já chama de mentiroso direto, tá? Isso aqui é um recurso de retórica bem covarde, tá? Porque é aquela coisa, o cara sabe que está errado e ele usa isso aqui, na verdade, para tentar calar a boca de quem for discutir, de quem for contrariá-lo, tá? Então é um recurso meio covarde de retórica que esse camarada usa. Vamos chamar ele de Jorjão, tá? A única coisa que o álcool ou os álcoois conseguem matar são os fungos e bolores. Ou seja... Um pequeno detalhe. Bolores são fungos, tá? Então, ele fala como se fossem duas coisas, não. Bolores são fungos. Bactérias, parasitas, vírus, protozoários, ciliados. Vamos lá. Parasita não é uma classe, tá? Parasita é uma condição. O vírus, por exemplo, ele parasita a célula. Uma tênia parasita um ser humano. E outra coisa, protozoários, ele fala protozoários e ciliados. Os ciliados são protozoários, tá? Então também o cara também não entende muita coisa de classificação, nada disso. Etc, ele não mata. O segundo agravante é que esse agente gelatinoso que faz com que eles... Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o álcool nessa concentração ele mata bactérias patogênicas, certo? E vírus patogênicos. Ah, ele mata todos? Não, não mata todos, tá? Mas ele consegue reduzir bem o número deles. E tem outra coisa aqui também que o Jorjão ele esquece. O que acontece? Os vírus, principalmente o coronavírus, especificamente o coronavírus, ele tem o seu material genético lá dentro, ele tem uma cápsula de proteína e uma capa de lipídios. Isso é de gordura em volta dele. Esse é o vírus. Se você eliminar um dos três, você mata o vírus. Certo? Isso é, você inativa esse vírus de forma permanente, porque ele para de funcionar. O que o álcool faz com gordura? Isso é, você tem, sei lá, por exemplo, aqui eu estou aqui na cozinha de casa. Vamos supor que eu fiz uma fritura, o azulejo engordurou. Você passa álcool, porque o álcool ele vai dissolver a gordura. O álcool ele faz exatamente a mesma coisa na cápsula lipídica do vírus, na cápsula de gordura do vírus. Na hora que você entra em contato, você esfrega a mão, certo? O que acontece? O álcool ele entra em contato com o vírus e ele destrói aquela cápsulazinha de gordura. Então você acaba inativando o vírus, porque o coronavírus, apenas com a cápsula proteica, ele perde o seu poder de infecção, ele fica inativo, ele fica inviável. Agora ele vai falar um pouco dos agentes espessantes. Gelatine, tá? Ele é um veículo para que se crie bactérias dentro dele. Não sei se vocês já viram essas placas de Petri, que nada mais são que esses vidrinhos redondos
que tem um gel dentro deles que as pessoas, os especialistas ou os pesquisadores, colocam lá um determinado tipo de agente e ele vai se proliferar ali. Nada mais é do que esse HEC ou do CMC. Tá? Então, aqui ele comete um baita de um erro, tá? O que acontece? Não é o espessante que faz a criação de bactéria, certo? Não é, certo? O espessante, ele faz o quê? O espessante, ele dá apenas o apoio físico, tá? Para o meio de cultura. Isso é, você tem meios de cultura no qual você mistura esse espessante, por exemplo, com sangue. Você pode colocar. Outros meios misturam com uma solução de polissacarídeos e aminoácidos. Para quê? Porque às vezes você precisa fazer inoculação bacteriana em uma superfície sólida, ou pelo menos semissólida, dependendo do estudo que você vai fazer. Outras vezes a inoculação pode ser em meio líquido, tá? Então, o que acaba acontecendo não é o espessante que cria a bactéria. Boa parte dos espessantes, as bactérias não conseguem degradar. Ainda mais esses que ele falou, o agar, que ele vai falar agora daqui para frente. O agar, as bactérias até conseguem degradar porque ele é um meio orgânico. Agora, esses meios espessantes inorgânicos, normalmente as bactérias elas não conseguem degradar a curto tempo, ou então demora às vezes meses para conseguir fazer essa degradação total, tá? Então aqui ele fala outra bobagem tremenda. Algumas vezes se usam também a gelatina de agar, o agar-agar, mas é muito raro porque ela é cara. Então, em vez de você estar prevenindo, pelo contrário, você está se contaminando. Bom, isso aqui é uma coisa muito simples. Ele devia então pegar um pouco de álcool gel, inocular com algumas bactérias e ver se você tem crescimento bacteriano lá dentro, tá? É muito simples. Mas é óbvio que ele não vai fazer isso. Se você quer mesmo fazer uma asepsia completa das suas mãos e dos seus braços, você tem que utilizar, por incrível que pareça, o vinagre. Porque o vinagre é um ácido acético. Ele sim mata. Só que o vinagre é muito barato. E essas empresas e as indústrias... Bom, aqui ele confunde outra coisa. Ele confunde ácido acético com ácido peracético. Exato. O ácido acético é o ácido do vinagre, tá? Um bom vinagre aí tem uma solução de uns 2, 3%, até 4% de ácido acético. E o ácido peracético é uma mistura do ácido acético com um tipo de água oxigenada. Então, o que acaba acontecendo? O ácido peracético, esse sim, ele é utilizado para desinfecção de superfícies. Sim, o peracético, ácido peracético, tá? E tanto é que quem é dentista, por exemplo, às vezes você usa o álcool 70 ou ácido peracético para desinfectar cadeira, bancada, após um atendimento, etc. Funciona, mas o ácido peracético não pode ser utilizado para desinfecção de superfícies vivas, pois você não pode passar ele na mão, porque ele é ácido, ele tem uma certa característica corrosiva, tá? Se você passar, por exemplo, ele em lábio, você também não pode. É diferente do álcool gel, que você pode ter em contato com pele, não com mucosa, mas com pele. Por isso que o álcool gel ele é indicado para mão. Então, o que acontece? Se você passar vinagre na sua mão, não vai acontecer basicamente nada. Você pode até matar uma outra bactéria, né, que é sensível, então talvez ele tenha algum tipo de ação de limpeza mesmo, tá? Mas uma ação desinfectante com o poder do álcool gel, por exemplo, isso você não vai ter, tá bom? Aqui, na verdade, é mais uma fake news nessa lista que a gente está falando aqui. Farmacêuticas, elas estão perdendo dinheiro, junto com a Globo e outros jornais que falam... Vamos lá, agora vem cá, o que a Globo vai querer usar, vai querer perder dinheiro com fabricação de vinagre? Gente do céu, assim, eu não entendo essa relação que esse pessoal faz, eu simplesmente não entendo isso. Tá? O que a Globo vai querer patrocinar álcool gel em vez de vinagre? Assim, essas teorias da conspiração, elas estão cada dia mais sem nexos. Tá? O próximo passo é esse camarada virar terraplanista, com certeza. Entendeu? Daqui a pouco ele vai querer usar vinagre para limpar o domo, tá? É só o que falta.
de usar, você está dando dinheiro para esses caras. Utilize o vinagre, passe nas suas mãos, passe nos seus dedos, esfregue, ele sim mata. Todos. Vinagre é bom na salada, tá? Então, é aquilo que eu expliquei, é outra fake news, tá? Você tem inúmeros estudos que atestam a eficiência do álcool gel. Inclusive, ele é utilizado em hospitais de forma muito extensa. Aí, gente, que a gente vê a grande diferença entre o cara que faz fake news, tá? E o uso na prática, tá bom? Quando você tem um hospital, você tem uma comissão de controle de infecção. Essa comissão elabora diversos protocolos baseados em ciência, baseados em informações científicas, baseados em evidências, tá? Essas comissões de controle de infecção hospitalares, elas são extremamente rígidas nos seus treinamentos. Mesmo assim, você acaba tendo problema com toda essa rigidez. Imagina se não fossem tão rígidas. Todo hospital hoje em dia bom, você tem sempre uma bombinha de álcool gel, inclusive dentro dos quartos. É verdade isso aí. Quando você vai fazer visita ao paciente, você higieniza a mão antes, faz a visita para o paciente, na hora de sair você higieniza de novo com álcool gel e vai para o próximo paciente. Isso é um protocolo, higienizar antes e depois, antes e depois, antes e depois. Certo? Quem trabalha no hospital, passa álcool gel na mão pelo menos umas 80 vezes por dia. Tá? Porque toda vez que você troca de paciente, ou então você tem que ir para uma ala que estão os pacientes, e depois você tem que preencher uma ficha, você tem que higienizar suas mãos, ou você lava, ou você passa álcool gel, dependendo do tanto de contaminação que teve. Tá? Isso mais uma vez, o cara que pega, que é o álcool, entre aspas, autodidata, não tem experiência absolutamente nenhuma, certo? Com aquilo que é vida real, sabe? Por isso que eu falo, todo conspiracionista, todo cara que fala de teoria de conspiração, essas bobagens todas, que nem o nosso Jorjão, tá? Ele não tem uma experiência na vida real e no usuário final de quem usa. Certo? O cara nunca trabalhou no hospital, nunca fez nada, nunca participou de comissão de controle de infecção, nada disso, tá? Lembrando também que ele nunca estudou esses artigos. Os ácidos matam, até o ácido do limão mata. Só que o limão queima, ele em contato com o sol vai queimar a sua pele. Mas o vinagre não. Então esqueçam o álcool gel. Cuidado, vinagre também queima. Todo ácido em contato com luz ultravioleta, ele acaba queimando também, tá? O limão, mais porque ele deixa mais resíduo. Mas se você passar vinagre na mão e se expor, você vai ter reação também. Não utilizem mais álcool gel. Pare de dar lucro para essas pessoas. Isso é o que estou dizendo de conhecimento e... Bom, não vejo conhecimento nenhum. Posso afirmar, e qualquer químico decente e honesto vai confirmar o que eu estou falando. É isso aí. Bom, vamos lá. Então você tem aí as melhores faculdades de química do mundo dizendo que você tem que usar o gel na mão, tá? E o Jorjão, tá? Falando que não, que todo mundo é desonesto, etc. Lembra que eu falei daquele recurso retórico que é desonesto, que é covarde? Você está falando propondo uma tese e você já fala, quem discordar de mim tá errado, é desonesto, é bandido. Tá aí a mesma coisa, tá? Mas não passa de um recurso retórico bobo e infantil isso aqui. Bom, pessoal, seguinte, tem que tomar cuidado com esse pessoal que divulga fake news, tá? Agora que o Brasil está com os casos de coronavírus aqui, tem que ficar muito esperto com isso. Vai aparecer um monte de fake news aí, dizendo como você se contamina, como você não se contamina, etc. Vamos sempre ouvir aquilo que a ciência tem a dizer, e não esse tipo de gente aí. Tomem sempre cuidado com esse tipo de, entre aspas, cavaleiro solitário contra o sistema, etc. Isso aí é muito bacaninha em livro de ficção, em livro adolescente, sabe, nesses filmes de heróis, é legal. Agora, na vida real, em se tratando da saúde das pessoas, esse troço aqui é um perigo, tá? Deve ter um monte de gente aí que já está jogando álcool gel fora e passando vinagre achando que vai se safar, mas não é nada disso, tá bom? E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não gostou, deixa aí o seu dislike.
Se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações dos sininhos. E é isso aí. Canal Overmundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!